O Warriors hoje, Renan, é o 12º colocado na Conferência Oeste, né? Eles têm 17 vitórias e 20 derrotas. Estão atrás do seu, ou do seu ex, ou atual, não sei, Utah Jazz. O Utah Jazz é o 11º, né? Então hoje o Warriors não iria nem para o play-in. Uma coisa que, assim, era inimaginável antes da temporada, cara, não sei, né? Eu acho que não ir ao play-in, talvez sim, mas que era um time de, no máximo, play-in, né? Isso, a gente até ficava com aquela coisa de que, cara, é um time que sempre que duvidam deles, eles vão lá e provam o contrário, realmente. Mas, como, né, tudo na vida tem um limite, né? Tem uma hora, tem prazo de validade, né? Então, o prazo de validade desse time me parece que está muito perto do fim, tá? Não diria de Stephen Curry, né? Mas de outros nomes aí. Eu acho que de longe é a pior temporada desse núcleo, Renan. Acho que teve aquela temporada da bolha, mas que a gente não deve levar em conta, porque o Klay Thompson estava machucado, o Draymond Green se machucou, o Curry machucou, ninguém jogou aquela temporada, né? Sim. Agora, de todas as outras, né, desde que eles apareceram para a NBA, acho que é a pior temporada, né, desde que eles foram campeões, ou até 1 ou 2 anos antes ali que eles já chegavam em playoffs, né? Acho que a gente ainda tem metade da temporada quase pela frente, né? Um pouco mais da metade. Dá tempo de mudar muita coisa, mas eu não vejo esse time conseguindo uma melhora muito significativa, a menos que hajam muitas trocas e trocas grandes, tá? Que eu tô falando aqui, trocar jogadores com contratos altos, trazer jogadores mais novos, com mais energia para ajudar o Curry, né? E eu queria ouvir de você e da galera do chat aí também o que vocês acham, né? Que dá para ser feito, né, o que tem sido a temporada do Warriors até aqui. Pode falar, Renan, o que você tem avaliado aí, tem visto, né? E o que também dá para fazer, né? Lembrando que o Draymond Green está para voltar, mas que eu também não acho que não é o salvador da pátria e não é o maior dos problemas do Warriors, né? Então, cara, vamos lá. A gente cantou essa bola por algumas vezes, né? A gente chegou a cantar essa bola na temporada que o Golden State foi campeão. E aí a gente teve que aguentar até alguns comentáriozinhos maldosos aí de que a gente entendia muito, né? Já que a gente falou que o Golden State estava em vias de acabar e eles foram campeões. Quando a gente fala que os dias desse time estavam contados, a gente falava que os dias estavam contados, é isso. Mais dia, menos dia, isso ia acontecer. Já estava dando sinais que isso aconteceria. Depois já foi um título assim muito na base do Curry jogando o que podia e o que não podia. Claro, com muita ajuda de outros jogadores. A gente teve Jordan Poole, Andrew Wiggins, bem pra caramba. E sempre com o Draymond Green, fera na defesa, devorando tudo e tudo mais. Já no ano passado, iniciando, a gente está vendo esse descenso do time, que não consegue performar bem. Aí Jordan Poole, ano passado, já não jogou nada do que tinha jogado anteriormente. Esse ano foi negociado. A gente está vendo Andrew Wiggins, né? Mas não vai. Draymond Green suspenso direto por problemas de comportamento. Então, e o Klay Thompson que não conseguiu ser o Klay Thompson depois da lesão. Isso é ponto, né? Ele tem muitos momentos bons porque ele não desaprendeu a jogar basquete, mas ele não consegue ser regular. Fica nesse sobe e desce do Klay Thompson aí que não consegue dar regularidade para o time. Curry cansa, ele não consegue ser o salvador da pátria todas as vezes. Acho que já aconteceu contra, eu não sei se no último jogo contra o Pelicans ou se 2 jogos atrás, que foi mais um jogo em que o Curry não conseguiu fazer nenhuma cesta de 3. Isso só tinha acontecido uma vez e foi nessa temporada. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado na informação. Sim, já. E essa temporada já foram 2 vezes, né? Que ele conseguiu. É isso. Que ele Só tinha passou o jogo acontecido sem uma converter nenhuma vez. cesta de 3. Isso, só tinha acontecido uma vez Isso. e foi nessa temporada e agora aconteceu de novo. Então, para a gente ver o nível que tá, assim, o Curry não consegue fazer tudo sozinho e aí a idade vai chegando, não que ele esteja super velho, nada disso, ele ainda está na ponta dos cascos, mas ele não consegue performar na fina toda vez. E quando a responsabilidade fica muito em cima de um cara, ele começa a ser sobrecarregado Mas e essas também, coisas Renan, conseguem acontecer. assim, ele tá mesmo na ponta dos cascos, né? Obviamente a gente vê isso,
Mas também não é um Curry lá dos seus 28 anos, entendeu? Daquela Claro, temporada 15, 16, né? é Já isso, tem é lá seus isso. 35, né? Acho que o Curry tem. Então também tem essa questão, né? Com certeza. Então, assim, quando ele era sobrecarregado lá atrás, ele conseguia com que o físico dele acompanhasse e ele performar por mais jogos na ponta dos cascos. Hoje o físico dele não acompanha tanto assim, né? Então a gente já começa a ver sinais de um time que está vencendo, né? O tempo dele está vencendo, infelizmente. A gente não queria ver. Vocês podem até achar que a gente aqui tinha um hate contra o Golden State Warriors e tudo mais, mas os times formados uma coluna cervical, né, pelos mesmos jogadores por muito tempo, ele tem prazo de validade quando não consegue se renovar essa espinha dorsal. E aí, notícia que a gente compartilhou lá no Stories do Bola Laranja, um repost, na verdade, do Camisa de 23, que é uma notícia do Shams Charania falando disso. A mentalidade do Golden State agora é somente o Curry é negociável. O resto do time tá com a plaquinha lá, ó, sold. Tá à venda, tá à troca, na verdade, né? Então, eu de verdade, do jeito que tá, a animosidade do time, tudo que vem acontecendo, eu já nem consigo ver uma super salvação desse time. Eu acho que se esse time conseguir voltar nos eixos, ele pode classificar para os playoffs e deve ficar na primeira rodada de playoff, ele já deve cair, né? Claro, dependendo muito de quem vai pegar. Agora eu não consigo nem enxergar tanto essa garantia que vai chegar nos playoffs. Os playoffs já seriam um teto para esse time, tirando base do que está acontecendo agora, né? Tudo bem, tá sem o Draymond Green aí pela suspensão, ele deve voltar e a coisa deve normalizar, mas a gente não consegue nem assegurar que ele não vai ter outro caso desse, esse de novo. A temporada passada já foi um pouco mais sofrida, né? É claro que a ida aos playoffs e a semifinal de conferência, né, vencendo o Sacramento Kings na primeira rodada, ela dá uma mascarada, talvez, Renan, nas coisas os problemas, né? E o Steve Kerr foi bem claro nisso, dizendo que quando o Lakers venceu, ele conseguiu vencer o Warriors, né, na semifinal, ele conseguiu expor os problemas do Warriors, né? E muitos deles defensivos, né? Pouca consistência ofensiva também de jogadores que costumavam ter muita consistência, né? Esse aí do lado esquerdo da foto, o Klay Thompson, é um dos maiores exemplos. Os números dele nessa temporada nem são tão ruins, mas ele tá muito altos e baixos, sabe? Às vezes tem 2 jogos muito bem, depois 3 jogos ruins, né? E esse tipo de coisa, Renan, às vezes é pior do que você ter um jogador mediano, mas que é sempre mediano, sabe? Então, você sabe toda noite o que ele vai te entregar, né? E o Klay Thompson nunca foi um cara assim, ele sempre foi um cara que sempre atuou em alto nível, às vezes caía para médio, raramente caía para baixo, né? E realmente é isso. Eu acho que o Warriors tem que ter essa mentalidade mesmo. Eu acho que só o Curry é insubstituível, né? Eu acho que o Klay Thompson talvez pode ser um cara envolvido em trocas. Também acho que o Draymond Green pode ser um cara envolvido em trocas. Eu acho que ele é importante, sim, no sistema defensivo, na parte de liderança dentro de quadra, já que ele é um cara mais vocal. Mas os problemas que ele tem causado, eu não sei se vale essa conta, né, Renan? Se vale a pena mantê-lo, né? São os caras que têm os maiores contratos, né? Mas também dá para ir atrás de trocar talvez o Andrew Wiggins, né? Eu acho que o Chris Paul nem tem jogado mal, tem até que jogado bem, mas não é o que o Golden State precisa, né? O Golden State precisa de um cara com energia, um cara que pontue, um cara que vá ajudar o Curry de verdade, né? Você pode confiar naquele cara, né? Revezar os minutos ali com o Curry, ser titular junto, claro, mas no momento que o Curry estiver no banco, né, ele fica mais em quadra, né? Assim como a gente vê a maioria dos times, né? Pô, você tem o Clippers, tem o Paul George e Kawhi Leonard como os principais, né? Agora tem o James Harden também, mas eles revezam uns minutos ali. Você tem o Lakers, tem o LeBron e o Anthony Davis, né? O Warriors antes era mesmo o Curry e o Klay, né? E o resto do time. Mas isso não está acontecendo mais, né? Até o Curry tem sido afetado por esse mau momento dos outros jogadores, né? E algumas trocas que surgiram, Renan, foi de Pascal Siakam, né? Possível troca aí. Falaram em envolver até o Jonathan Kuminga nessa troca, mas não sei se o Warriors faria, né? Por se tratar de um jogador jovem. E também DeJounte Murray, tá? São caras que eu vejo que têm potencial, mas que não mudariam tanto assim o patamar do Warriors, tá?
Se você conseguir uma troca, talvez, de um Pascal Siakam, ou por um Pascal Siakam ou DeJounte Murray, enviando jogadores de menos expressão, por exemplo, até mesmo o Andrew Wiggins, né? Se você envolvê-lo ali e colocar algumas picks e tal. Enfim, acho que até dá uma melhorada, claro, né? Porque o Wiggins está realmente muito mal, muito abaixo do que a gente já viu do Andrew Wiggins, mas eu não sei se muda, né? Muito assim de patamar. São jogadores próximos a estrelas, né? Acho que dá para a gente colocá-los como estrelas, né? O Murray e o Siakam, não são super estrelas, mas eu não sei se mudaria tanto assim o patamar desse time, né? E se a gente olhar, Renan, para o time que foi campeão em 21-22, queria trazer essa estatística aqui também, né? Saíram o Bjelica, que foi, não dá para dizer que é um jogador tão considerável assim, que não foi parte tão importante daquele título, né? Entrou de vez em quando. O Iguodala, que se aposentou, mas naquele título ele já também não tinha tantos minutos, né? O Jordan Poole, aí sim, que é um cara que naquele título contribuiu demais, era o terceiro maior pontuador do time, só depois de Curry e Clay. E também o Otto Porter Jr., que é um jogador de rotação, que, queira ou não, ajudava a marcar o perímetro, metia ali suas bolinhas de 3, tinha aquele vigor físico, né, que o Warriors precisa. Então, são esses os nomes que saíram. E dos que ainda estão, Renan, mas não estão performando bem, Klay Thompson, olha a diferença do Klay Thompson, que já não era o mesmo Klay Thompson em 21-22, mas agora caiu ainda mais, né? Olha a diferença da performance de Andrew Wiggins, né? Daquela final para agora. De Kevon Looney, daquela final para agora. Né? De Gary Payton. Gary Payton até tem jogado razoavelmente bem, né? Mas vive machucado também, esse é um problema. Então, assim, jogadores que performavam muito bem e que também caíram de produção natural, né? Estão ficando mais velhos, já se passaram 2 anos, né? A gente já alertava ali, né, Renan? O Warriors foi campeão, legal, mas não é o mesmo Warriors, de longe do Warriors que foi campeão em outros momentos. Mesmo até se a gente tirar o Kevin Durant, né? Aquele Warriors campeão lá em 14-15, era infinitamente melhor do que o Warriors campeão em 21-22, muito mais completo, né? Claro que todo mundo era muito mais novo também. Mas é isso, Renan, trazendo um pouco então aqui dessa comparação, né, do time que foi campeão há 2 anos atrás, que nem é tão longe assim, e também das trocas que podem acontecer. Você vê algum desses nomes interessantes, Renan? Você acha que alguém consegue fazer a temporada ter salvação ou é isso aí mesmo? Mudar patamar não vai dar. Eu acho que para salvar essa temporada é muito difícil. A não ser que a gente estivesse falando aí, como o comentário do Biel, depois a gente pode repercutir mais, a gente estivesse falando aí de Embiid, de Giannis Antetokounmpo, fosse um cara desse calibre, talvez a gente pudesse olhar e falar, caramba, né? Mesmo que você tivesse sem role player, você tivesse que remendar o time, pô, você tem um Curry e um Embiid ou um Antetokounmpo, cara, para parar e pensar, mas não é esse nível de jogador que o Warriors vai conseguir trazer nessa altura da temporada, né? Eu acho que uma negociação mais longa e tudo mais, talvez para a próxima temporada, ir atrás de um jogador desse calibre, pode ser que o Warriors seja feliz na próxima temporada, se desfazendo dessas peças que você comentou aí, como Andrew Wiggins, enfim, Chris Paul, talvez mais coadjuvante do que é hoje, né? Às vezes está precisando muito do Chris Paul e ele realmente não consegue entregar tantos minutos mais, enfim, não consegue ser um cara super combativo. E eu acho que nem é uma posição que o Warriors precisa tanto assim de um cara tão bom. Talvez Chris Paul seja até uma peça de troca interessante para o Warriors, enfim, coisas que precisam ser analisadas com mais detalhe, né? Então o que eu posso dizer voltando, eu não acho que essa temporada tenha muita salvação. Mas eu acho que é a hora do Warriors começar a definir realmente se esses jogadores que estão lá e não estão performando tão bem, se não é mesmo a hora de ver novos valores em cima deles, né? Talvez trocas por role players ou trocas por pontuais estrelas, enfim. Dá para começar já a analisar para a próxima temporada essas trocas, porque eu acho que essa aí, cumprir uma tabelinha, é o que o Warriors faz de melhor. Mas em se tratando de Warriors, Steve Kerr e Stephen Curry, a gente não pode duvidar de muita coisa. Talvez esses caras cheguem até mais longe do que a gente está imaginando.